Dentro da sua organização existem divergências entre as áreas, o time, as pessoas. Cada um fica olhando para um lado, cada um tem um objetivo, cada um puxa a corda para trazer para a sua necessidade, para a sua vontade, sem se preocupar com o todo, em como isso afeta as outras pessoas, as áreas, a organização como um todo? Então vem com a gente nesse vídeo. Olá pessoal, aqui é Júnior Rodrigues. Estou em mais um vídeo da nossa série Drops Diários de Liderança e hoje eu quero falar sobre a falta de propósito. A gente já chegou a mencionar aqui a importância do propósito, né, e como que ele faz com que as pessoas se movam em direção a um objetivo único, mas aqui eu quero explorar o que a falta de um propósito pode trazer para a organização. Lembrando que quando a gente fala sobre o propósito, a gente está se referindo muito ao conceito que o Simon Sinek traz no seu Golden Circle, que ele tem inclusive lá no seu centro o porquê. E o porquê é o ponto de partida para tudo. E inclusive quando ele trouxe esse conhecimento à tona e fez inclusive um TED Talks falando sobre isso, ele deu o exemplo da Apple, que a partir do momento em que ela define esse o porquê que ela existe, qual é a razão dela existir, todo o restante ele é uma consequência, uma derivação desse propósito, desse porquê muito bem definido. Então, a partir do momento em que você define o porquê, você é capaz de definir o como você vai realizar e o que, de fato, você vai entregar, quais são as atividades e tudo mais. Então, quando a gente tem uma falta de propósito na organização, o que acontece é que cada área define o seu próprio propósito. Cada área vai estar olhando para um lado, vai estar puxando a corda para a sua vontade, para a sua necessidade, sem considerar o todo e sem entender como que ele se encaixa dentro desse todo, dentro da organização, como que ele pode contribuir para o alcance dos objetivos que estão ligados intrinsecamente ao propósito da organização. Então, quando ocorre isso, acabam que as áreas elas entram em desavença, entram em brigas, da mesma forma com os times, porque cada time tendo o seu propósito, por não ter um objetivo alinhado, um propósito macro, algo que a organização tenha definido para que todo mundo olhe para o mesmo objetivo, para que todo mundo olhe para esse mesmo propósito, dificilmente então os times vão colaborar. E isso, inclusive, também pode ocorrer intra-time, dentro do próprio time, porque se as pessoas também não tiverem um propósito muito bem claro do porquê o time existe, e isso inclusive pode ser trabalhado utilizando técnicas de team building, como o Team Canvas e tudo mais, para que todo mundo que esteja dentro daquele time saiba o que eles fazem, né? O porquê eles fazem o que eles fazem, e para que eles possam perseguir esse objetivo em comum, esse propósito único. Então, é muito difícil a gente fazer com que as pessoas colaborem e fomentar esse trabalho em conjunto para que um objetivo em comum seja alcançado a partir do momento em que elas não sabem qual é o propósito. E até fazendo um paralelo, uma comparação com a visão e a missão, na verdade a missão é o como e o que ela vai realizar para conseguir materializar esse porquê, esse propósito muito bem definido. E a visão é onde ela quer chegar, qual é o seu objetivo futuro, o seu estado desejado. Então, na verdade, o propósito ele não veio para substituir, ele pode ser utilizado em conjunto com a missão e visão, ou ele pode ser algo único que pode direcionar esse alinhamento, esse objetivo macro da organização, fazendo com que todas as pessoas olhem para o mesmo objetivo. Quando a gente tem um propósito muito bem definido, todo mundo vai estar então alinhado, se ajudando, cada um vai estar buscando atingir um objetivo único. Inclusive, quando eu falei de alinhamento, de colaboração, falei da autonomia, eu me referi bastante sobre isso porque isso, quando um propósito está muito claro, isso faz com que as pessoas estejam alinhadas a um objetivo comum, a um propósito maior. Então isso ajuda a fazer com que as pessoas elas tenham uma maior colaboração e que elas trabalhem de uma forma mais produtiva em conjunto e que elas consigam realizar grandes coisas. Então, o propósito ele é algo que de fato move a organização, move os times, move as pessoas e faz com que todos olhem para esse propósito macro e todo mundo trabalhe em conjunto para que isso possa ser alcançado, para que esse propósito ele possa ser realizado. E isso traz um poder muito grande para que
As pessoas, a partir do momento que elas conheçam o seu próprio propósito, elas também se conectem a esse propósito da organização, o porquê a organização existe, o porquê elas existem, e, de fato, elas vão ter muito mais motivação, uma motivação intrínseca, para que elas consigam dar o seu melhor no dia a dia da organização. Bom, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e vem com a gente no próximo. Um grande abraço!